querem se encontrar aqui dentro dessa escala e querem, enfim, perguntar, né? Isso é muito interessante. Então, para todas as variáveis, a gente tem, em relação à incidência à violência, em relação à incidência de até coberturas de creche, cobertura de escola, a gente tem esse tipo de régua que ajuda muito a gente a estabelecer o debate aí com a população e as suas partes na cidade. Né? Só aqui, o primeiro mapa que nós fizemos, em 95, essa distância era de 400 vezes entre cidade de Tiradentes e Morumbi, não era? Era 400 vezes. E nós estamos agora nessa terceira versão, a mesma metodologia, na verdade, os 400 viraram 1000 e picos. Então, certo? É claro que a gente vai acabar sempre chovendo um pouco no molhado e revelando esse padrão de macro-segregação que persiste na cidade, né? Essa figura um pouco vai começar a saturar nossas retinas, porque sempre é um padrão recorrente, né? Mas é o padrão macro mesmo que a gente observa e que persiste, ainda que vários estudiosos tenham estabelecido leituras específicas e que há uma complexificação dessas áreas mais periféricas, há uma alteração dessas características de padrões de segregações mais intradistritais, mas nessa escala de análise a gente não vai capturar isso. A gente vai capturar esse padrão mesmo de macro-segregação. Né? Então a gente percebe também em termos de emprego, né? Capão Redondo é o que menos oferece postos de trabalho em relação a toda a cidade, quer dizer, Marcilac, Cidade de Tiradentes, São Rafael, Brasilândia, Jardim Ângela, são os piores distritos em termos de oferta de postos de trabalho para a população residente. Na verdade, aqui é uma conta simples, quantos postos de trabalho tem para cada morador daquele distrito. Então, as piores relações, podemos dizer assim, são encontradas nesses distritos aqui mais escuros da cidade. Bom, em termos de qualidade de vida, basicamente aqui a gente tenta capturar informações em relação a características dos domicílios e também em termos de infraestrutura de serviços e infraestrutura urbana, né? Então, alguns exemplos. Então, a gente tem densidade por domicílios, quantidade de domicílios não próprios, quantidade de domicílios improvisados, quantidade de domicílios subnormais, que é a denominação que o IBGE utiliza para identificar áreas de favelas, domicílios servidos, rede pública de água, esgoto, coleta de lixo. Essas são as variáveis típicas aí do IBGE que trabalham com essas informações de infraestrutura urbana, né? Sempre tem um certo cuidado com entender o que é esse esgoto, porque são informações declaradas pelo morador do domicílio, né? Então, muitas vezes existe um afastamento de esgoto por vias de drenagem, né? Então, a gente tem que sempre tomar um cuidado com a interpretação desses dados, né? Tem os dados do metrô, do tempo médio de deslocamento, da pesquisa de 2007, e os dados que vêm dos cadastros da prefeitura com relação a número de vagas, oferta de vagas em termos de serviços de educação, serviços de saúde e também beneficiários da assistência social, né, dos programas da assistência social. Então, alguns exemplos também dessa... Bom, em termos de... Podia pular os mapas, né? o pessoal fica Fica uma saturação mesmo, né? Então, todos os resultados. Aqui é o tempo de viagem, não sei. Se vocês quiserem também, não sei se a gente trouxe CD, depois vai fazer, a gente vai publicar esses dados todos, então depois vai ter. Desenvolvimento humano, a gente tem esses tipos de informação: mortalidade infantil, mortalidade na infância, homicídio, longevidade, anos de vida perdido, que é um cálculo interessante que é feito, que indica em relação à expectativa de vida média, quanto que se perdeu em cada distrito em relação a essa expectativa de vida média da cidade. Está muito relacionado a condições de vida, mas também está muito relacionado às condições de segurança desses distritos, né? Tem a alfabetização, os níveis de instrução e também a incidência de atos infracionais e de crimes registrados. Esses aí são dados que a gente obteve junto à Secretaria de Segurança Pública, né? Bom, aqui são um pouco... Isso aí até vale a pena dizer o seguinte: a gente vê assim que São Paulo são 106 delegacias de polícia, ou 180
agora, mas é mais de 100. Aí nós quisemos entender isso. Agora, tem várias delegacias que tem número, mas não tem delegacia. É uma coisa, tem número vago, sabe? E daí outra coisa é que a área de uma delegacia não coincide com o distrito. Então, o Gustavo, né, da nossa equipe também, geógrafo, ele fez aí o estudo, aquele chamado, como é que chama aquele instrumento lá, que era o compasso lá, como é que chama ele? Tem um nome, né? Que a gente, enfim, mede as áreas e tal. E aí nós pudemos converter os dados das delegacias em dados dos distritos. E é muito interessante porque as delegacias hoje, quer dizer, na atualidade, elas registram, por exemplo, os adolescentes em conflito com a lei, incidência de estupro, as ofensas, enfim, associação de drogas em algumas situações. Então dá um panorama também interessante para a gente pensar, não é? Olhar um pouco mais por onde se dá esse movimento. E para mim foi surpreendente que o Tremembé, lá no alto, é a delegacia que tem mais incidência de adolescente em transgressão. Claro que também você tem ali uma confluência com Guarulhos, com outros municípios, né? Mas eu acho que o Tremembé a gente tem uma imagem um pouco verde, né? E não dá para pensar, é interessante isso. E a equidade, como eu disse, é o nossa utopia que mais carece de equidade em relação às outras, né? Porque a gente tem poucos dados. Na verdade, até o último censo ele trouxe algumas informações sobre raça e religião, mas a gente para manter a série histórica e a capacidade de comparação entre os outros mapas, a gente se restringiu aos dados que também eram oferecidos nos censos anteriores, né? Então fica basicamente uma equidade de gênero aí, né? Em termos de incidência de chefia mulher, em termos das suas capacidades, das suas faixas de rendimento, faixas de alfabetização e também acesso ao emprego. Então basicamente é isso que a gente tem na utopia de equidade. Juntando essas coisas, a gente calcula então a partir daí os índices de exclusão para cada uma das utopias. Então a gente organiza essa sequência de dados nessas réguas de menos 1 a mais 1, e aí classifica os distritos em relação a essa escala, né, normalizada, e a gente consegue então a partir daí ter uma visão, resumo, né, desse conjunto todo de informação, a partir dos seus índices de exclusão e inclusão por utopia, né? Então esses aqui são os resultados para os índices de desenvolvimento humano, os resultados para os índices de equidade, de autonomia e de qualidade de vida, né? E, por fim, a gente então constrói essa escala, né, que organiza esses distritos em função das suas incidências aí nos seus diferentes índices de exclusão e inclusão social. E, por fim, a gente tem então um resumo da ópera aí, o tal do índice de exclusão e inclusão final, e aí a gente consegue então ter aí o retrato aí de quem menos, de quem está em pior situação em relação a todo aquele conjunto de informações e nas suas incidências relativas em termos dessa escala aí de exclusão e inclusão social. Tá? Para esse ano, assim, a gente vinha numa progressão em direção rumo ao sul da exclusão social, e parece que esse ano a gente chegou aí ao sul mesmo, a gente chegou até o Marcilade, que é sempre bom a gente também entender que é um distrito, apesar de grande, muito pouco populoso, né? Mas, enfim, foram lá que se concentraram em termos relativos as piores incidências daquele conjunto de variáveis. Tá? Apesar de que ele vem logo em seguida acompanhado de seus vizinhos próximos, Grajaú, Parelheiros, Jardim Ângela, é quase que uma escala geográfica isso daqui que a gente está observando aí como resultado. Agora, o primeiro mapa foi no Lajeado,
a maior exclusão social. Então, eu acho que é interessante a gente perceber essa mudança. Inclusive, o Lajeado, pelos dados aqui, reduziu sua população nesta última década, né? Então, é interessante esse movimento que você vê nas cidades, né? E como é que a região sul, ela hoje apresenta, né, a concentração de situações mais agravadas. Claro que o Iguatemi está ali em quinto, o Lajeado permanece em sexto, mas o Lajeado não é mais o primeiro, ele é o sexto. Então, 5 passaram a situação pior do que ele, né? E aí você vai tendo esta... Eu peguei até... Legal, Quer ver, vamos dar uma olhada, dá para ver um pouco os movimentos. Então, aqui é um pouco o mapa de 2010, ó. Posso perguntar uma dúvida da métrica? O índice final ele também vai de -1 até 1. Uma outra forma, eu poderia falar, muito ruim ao que é melhor que existe na cidade. De muito excluído a muito incluído. O 0 seria O padrão classificado como básico básico de inclusão. Ele Seria não é a média, Não. abaixo da média, acima da média. Seria uma coisa que boa. todos Como é que a gente deveriam... falaria isso em termos de palavras? Eu acho que seria algo decente e cidadão. Quer dizer, ter 8 anos de estudo, ter uma moradia regular e não... Mas o 0 não é indicador de um conjunto de atributos. Ou Sim, ele é a média? 0 como Não, padrão de inclusão ele é uma normativa. É uma atribuição que o grupo decidiu que aquilo é bom. Não é bem estudo básico. Então vamos lá. A primeira versão do mapa, nós fizemos várias plenárias de debate para definir esse ponto básico. Né? O que seria básico? Bom é muito. Básico. Ou decente. Talvez decente, né? Digno, decente, sei lá. E aí, esse é o ponto de referência. O Freire dizia agora há pouco, se a gente define que 8 anos de estudo é o padrão decente, quer dizer, ter o fundamental, tudo que está abaixo, até o analfabetismo, vem para a exclusão. Tudo que está acima em anos de estudo vem para a inclusão. Outro exemplo, por exemplo... Mas na hora que, por exemplo, você pode ter o 8, um distrito pode estar no 8 na hora que você pega esse indicador. Mas na hora que você mistura os vários indicadores, o 0, porque no fundo você tem um resumo de todos eles, né, que é o índice final. O 0 pode expressar para algum indicador abaixo desse padrão mínimo e para outro indicador para cima. Foi exatamente essa a revisão metodológica que a gente fez. Mas isso... Porque a gente restringe a reta de normalização para todos aqueles que representam incidências negativas, a gente mantém ele preso nessa escala negativa. Então esse 0, porque antes, de fato, o 0 flutuava. Então você tinha a incidência negativa e a incidência positiva de outra variável compensava essa daqui e você perdia o significado normativo ou mais semântica, a semântica desse 0. Então a gente mantém todas essas incidências negativas no campo dos números negativos. Então, por exemplo, uma coisa que é fácil a gente imaginar, qualquer coisa que tenha déficit, por exemplo, de vaga de escola, vai cair no campo do número negativo. Se esse distrito tem menos, se tem um déficit de 100 vagas na escola, esse distrito vai necessariamente cair dentro da escala dos negativos. Se tiver um superávit de vagas, vai estar no lado positivo. Então, essa é uma outra... E quantos distritos ficaram abaixo do 0? 70 Dos 96. Acabei. Já vou. Acho que tem aqui um resumo. Aí. 74 classificados como excluídos. E aí no mapa são quais? São esses aqui que estão em cores quentes. Até esse valor aqui, até essa cor. Só os verdinhos. Só os verdinhos. E o branquinho. Então aqui estão lá no padrão de inclusão. O branquinho seria o padrão de inclusão, que no caso aqui não tem nenhum. Nenhum. Aqui é fácil perceber, então,
a concentração dessas incidências, né, a gente percebe que mais ou menos a transição aqui da inclusão para a exclusão se dá em Santa Cecília, Belém, Liberdade, nesses distritos aqui mais próximos ao centro. Todos esses depois acabam sendo classificados por algum motivo caindo nessa régua. Então, quanto mais próximo desse zero, menor a incidência desses aspectos negativos das variáveis. Tá? É 74 para 22. Quer dizer, esses 14 então 74. Sendo que os 22 são os menos povoados. Na verdade, branquinho puro. Nem a 51. Um pouquinho mais que o zero. A população desses distritos. A gente tem umas tabelas resumo aí, aqui é só para a gente perceber um pouco a gente chama das fossas abissais e do Himalaia, da exclusão e inclusão social. Na verdade, a variação, você vê que o padrão persiste, né? Esse macro padrão persiste, o que a gente percebe são variações, como eu dizia, em posições aqui entre alguns vizinhos aqui, algumas alterações. Bem as tabelas sínteses. Esse aqui é o resultado de 2005, de 2000, e de 2005 são os dados de 91, tá? 2000 e 2010, né? Queria só voltar um pouquinho, Fred. Dá para você só voltar aquela escala, uma delas, porque é só para chamar a atenção, é que o Fred falou, né, essa questão do Himalaia, da feira abissal, mas na feira abissal parece que a gente vai andando assim, né, de pouquinho, Lá, a concentração, ela é tão dura, né, que você vê que é realmente um totem extremamente diverso. Eu acho que essa, quer dizer, é menos gente, mas muita concentração. Então, acho que tem um resumo da ópera aí que a gente pode... Aqui são os mapas de tendência, alguns exercícios que a gente faz de estatística, a gente percebe que o que a gente percebe de tendência macro, assim, foi que em termos de tendência, que são mapas de tendência que a gente calcula por estatística espacial. A gente percebe que, apesar da inclusão aqui estar mais restrita a um núcleo mais duro aqui no ano de 2000, ainda você tinha valores intermediários que chegavam mais próximos às áreas mais externas da cidade. Esse vermelho parece que, essa concentração parece que diminuiu em 2010 um pouco, né? E em relação ao que a gente tinha em 91, ainda a gente parece que voltou algum efeito aqui de Santana, alguma coisa que deu alguma, em termos tendenciais. Isso aqui é só uma análise aí de tendência, né? Aqui são os resumos, né? Os dados resumos, né? Então, em 91 eram 73 excluídos, uma população de 7 milhões e 800 nesses excluídos. Em 2010, 84, uma população de quase 10 milhões, são os mais populosos. Então você percebe aqui que os incluídos ficou uma população de 1.500. Caiu os incluídos. Em termos aí desse movimento. Daí, Isso aqui, de ter caído de 10 de 2000 para 2010, a quantidade de população incluída, ela caiu, né? Sim. Ela caiu numa década que em tese... Lá daquele Himalaia. Sim, eu sei. Caiu porque tem menos gente morando nesse país. Isso mesmo. Não pensar em ter mais gente excluída do ponto de vista geral. Não. Mais territorial. Mais territorial. Ou seja, como os bairros com melhor condição tem menos gente morando. E depois... Isso não se alterou de 2010, apesar de ter mudado a tendência de redução da população nos bairros. Isso. E nós vamos ver a outra ferramenta que nós estamos desenvolvendo, que é por setor censitário, ela vai mostrar que nesses
né? Aí é até menor que o distrito, né? Nessas áreas, você vai ver que a população nem requer serviços, claro, além da infraestrutura, esgoto, mas serviços públicos ela não precisa. Serviços de saúde, de educação, e nem precisa ser no bairro. Porque se tem uma urgência de saúde, é o helicóptero, sei lá, vai pro Ciro, vai pro Einstein. Se é educação, vai, sei lá, para onde vai, ou então vai se tratar em outro país. Então, esta concentração foi até uma coisa que metodologicamente uma hora nos deu um susto, porque parecia que o mais rico, não é, e o mais pobre estavam iguais pela ausência de serviços públicos. Só que para o mais rico, os serviços são comprados, né? Ele não precisa que tenha no bairro. E para aquele que menos tem, o serviço precisa ser de acesso. Então, não era a ausência que os igualava, pelo contrário, a ausência até os distanciava mais. Coisas... Tem só algumas outras tabelas, só para a gente dar uma olhada. É isso, né? Então, aqui por região, tá? Então, aqui é a evolução aqui por região. Quantidade de distritos, tá? De excluídos e incluídos. E a população total. Pode. Aqui, os mais excluídos na sequência de 2010 a 91. Então, como a gente dizia, a Zona Leste predominava na escala mais extrema da exclusão, em 91. E aí a gente já percebe em 2000 uma variação para o eixo sul. E aí já se acentua mais ainda nessa última década no eixo sul. E um pouco esse movimento aí de troca de posições aí, né, de sul, sul e leste. E indo a outra ponta da escala, né, os incluídos, né, a gente, acho que tem uma flechinha que eu desenhei aí do Itaim, né, a escalada do Itaim. Estava nessa posição aí, oitavo, em 91, chegou em primeiro aí, o grande campeão aí. Pinheiros foi mais ainda. Eu nem constava. Pinheiros apareceu aqui na escala. Em Moema, perdeu aí o predomínio aí dos tops aí Então, basicamente, é um pouco uma ilustração desse movimento macro, né, nessa escala da cidade, né, nessa escala distrital, que a gente observa, o que a gente consegue observar e detectar são esses movimentos aí. Agora, eu acho que vocês que, inclusive, eu acho que até, estão mais próximos dessas duas situações, desses dois bairros, a minha leitura é que há, de fato, uma perda quando o Itaim Bibi sobe desse jeito, porque o Itaim Bibi, eu penso que é muito mais capital no mercado, numa predominância de altíssima tecnologia, né, de concentração de ponto, do que talvez a gente pensar aqui em alguns locais, bairros que eram, sei lá, um pouco mais residenciais, um pouco mais tradicionais, né? Lembrava o navio Itaim Bibi, resulta um pouco do Reinaldo de Barros, Operação Faria Lima, né? Mas ele resulta de uma intervenção que foi mesmo para fincar mais condições para o capital. Então, esse sucesso... Diminuiu a população que está em nesse período? Não sei, precisa ver aqui o número, podemos ver já. De 91 para 2010? Então, mas a própria especulação, quer dizer, a regra da especulação de São Paulo, acho que ela então, esses edifícios magníficos
das luz, tudo isso, né? Torres comerciais, né? Torres comerciais, concentração de renda. Sim, mas também edifícios residenciais, né? Também. Agora, De altíssimo luxo. Isso, aí que o 500 que está na continuidade dessa mesma solução também faz parte. Isso. Nem constava em 2001, se fizer em primeiro. É. Certo? Aí vai para a terceira e depois vem para a segunda. Foi bem violento. É uma... É incrível isso. E consolação, que nem constava também aqui, vai para o oitavo e depois vem para o quinto, quarto. É um pouco um fato aí, né? Uma ilustração de uma história a ser contada aí, né? Desses distritos. Mas como eu disse, assim, eles são, é uma escala, a gente está só para finalizar, e a gente abriu para o debate, só mostrar um pouco o que a gente está trabalhando agora, é uma outra escala, então a gente está seguindo adiante, entendendo que a leitura dos distritos requer um entendimento da sua heterogeneidade interna, e a gente está cumprindo algumas medidas por setor censitário. Então aqui é um mapa, só para a gente entender o que é um setor censitário, né? Um nível de desagregação bastante grande, né? Em média a gente tem 300 domicílios por setor censitário, uma população de 1.000. E aí aqui a novidade é que nesse ano o censo de 2010 ele traz informações territoriais, para além das informações demográficas, informações sobre os domicílios e também informações sobre o entorno dos domicílios. Então a gente está utilizando pela primeira vez esses dados sobre a presença de esgoto a céu aberto, se há a iluminação pública, se há calçada no sistema viário, lixo acumulado. Então a gente está compondo uma leitura aí que é também de caráter territorial, e pela primeira vez efetivamente de caráter territorial também, para além das medidas sociodemográficas, né? E aí a gente está construindo então esse índice, que a gente está em fase ainda de validação dos resultados, que é basicamente isso, e também a gente está atribuindo para cada uma dessas microunidades aqui do território a localização dos serviços e uma distância ao serviço mais próximo, também incidindo nessa métrica. Então permite a diferenciação desses territórios que no mapa a gente vê como grandes áreas chapadas, um pouco o entendimento das suas heterogeneidades internas. Deixa eu só fazer um mini comercial. Nós, na verdade, nós tivemos uma presença aí em 2003, quando foi criado o indicador, como é que era o nome? Vulnerabilidade. Era só vulnerabilidade, né? De vulnerabilidade, e que nós tínhamos feito uma parceria com o CEM, o Centro de Estudo da Metrópole, e foi analisada a situação de famílias, né? E a gente, quer dizer, foi interessante, mostrou que você tinha isso por setor censitário, que você tinha na cidade 400 setores censitários em precariedade e tal. Mas esse trabalho, que foi inclusive uma solicitação nossa pela prefeitura, depois o CEM SEBRAP fez a parceria com a Fundação SEAD, e nesse primeiro estudo nós tínhamos 8 níveis de classificação. Aí a Fundação SEAD aplicou para o estado de primeiro para a Grande São Paulo, depois o estado de São Paulo, mas reduziu as medidas para 6 grupos e fez uma média de avaliação baseado no estado. Então, o que no nosso estudo, dos mesmos dados, tinham situações muito piores, elas ficaram melhores, porque foi tirada a referência da cidade e colocada a referência do estado. E isso foi também nos deixando, vamos dizer, insatisfeitos com esse caminhar. E mais outra coisa, é que depois também foi dado o nome de IPVS, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Então a nossa análise é que o Índice Paulista, ele trabalha muito com medição de pobreza e medição da família. A família é o centro.
Se a família, qual é o nível educacional, se é chefiada por mulher, são umas 4, 5 variáveis, não é isso? E diante dessa insatisfação, nós começamos a jogar a questão de outro lado. Olha, o que nos interessa não é a vulnerabilidade, mas é a gente conhecer qual é a condição de proteção social de uma família, entendendo com que recursos ela conta. E sabendo que contar com recurso não é somente ter dinheiro no bolso, ou ter o Bolsa Família, que tem a sua parte evidente de apoio, mas é muito mais, não é? É ter escola, é ter esgoto, é ter um conjunto de situações. Então, esse comercial que eu quis aqui colocar, é para a gente poder estar entendendo que nós, na verdade, tornamos esse estudo muito mais complexo, né? Até porque, para os 18.330 setores censitários, um dos grandes quebra-cabeça do Fred foi encontrar uma forma de como é que você aplica, no final, era análise de 20 variáveis em 18.330 setores. Isso queimou muita coisa, né? Mas eu acho que é muito importante, né, a gente perceber isso aqui e daí, se você vai, na medida que você foca alguns locais, o Fred conseguiu, inclusive, isolar as áreas menos povoadas, esse cinza, ele não falou, eu vou insistir, porque acho que esse foi um trabalho rigoroso, porque nós também não estamos medindo, analisando situações de locais despovoados, nós estamos realmente olhando onde tem gente, né? E a gente tem certeza que nós estamos chamando de ITPS porque é um índice territorializado de proteção social. Nós revertemos porque a gente acha que você ficar discutindo vulnerabilidade de família, não apostar na força, e não só da família, mas na força do conjunto, na força do lugar, naquilo que existe. Isto acabou nos mostrando também o seguinte, que quando você coloca os serviços sociais públicos num território, você vai ver que tem uma variação enorme. Você vai ter locais, a escola é sempre a ponta, ela sempre está na frente. Mas aí você tem locais que tem escola, grande parte não tem creche, poderá ter ou não EMEI, não vai ter UBS, não vai ter, ou vai ter, alguma coisa de assistência social. Nós temos um discurso muito grande de intersetorialidade. Todo mundo fala de intersetorialidade, acha lindo, uma palavra mágica. Mas quando você olha o pedaço ali onde se vive, você vai ver que não tem nenhum personagem para intersetorializar, porque não existe, não há esse diálogo entre as várias políticas. Então, a nossa discussão também começou a verificar o seguinte: a área de uma escola é X, de uma creche é outra, né? Até porque a creche é 120 crianças, a escola 1.000 e tantas. Aí, a unidade básica de saúde são 20 ou mais, 25 setores censitários. A escola fala em 2 quilômetros, né, de percurso. Cada um tem uma lógica de se definir no território. Então, como é que você fala intersetorialidade se esse olha para essa população, aquele para aquela população, aquele para aquela lá? Então, você não tem um diálogo em cima da realidade comum. Então, esse é um outro exercício que, nessa medida, desencadeou, né? É que a gente está
tentando alguns agregados um pouco maiores com esta base, mas se você agrega 20, 25 setores censitários, que poderia vir a ser, sei lá, a ideia de um bairro, nós temos que começar a pensar a cidade com bairros, né? E respeitando os setores censitários, verificar o que existe efetivamente implantado de serviços sociais públicos básicos, né? Não estamos nem olhando se as vagas são suficientes ou não, estamos olhando se existe, não é isso? E aí nós chegamos a não sei quantas modalidades, é impressionante, só com esses serviços, são meia dúzia, acho que, sei lá, se 1 ou 2 locais de 445 têm os 6 serviços no mesmo pedaço. Então, diríamos que do ponto de vista dos serviços sociais públicos básicos, né, não vamos nem olhar aqui o Verdão, se o Verdão, nada contra o Palmeiras, viu? Mas se o Verdão tem ou não tem a infra, mas vamos olhar aqui o restante, como é que estão realmente a presença, a ausência, como é que são essas combinações. E essa semana, realmente, eu tive um encontro com os gestores dos CELS, e, semana passada, que hoje é terça, e um dos dados também que eu não fazia ideia é que não é frequente que mesmo os serviços dentro do CEL tenham uma inter-relação. Eu não suponho isso, absolutamente. Outro relato é que, como as crianças, né, às vezes têm, né, uma distância para chegar no CEL, e como o CEL tem realmente esta facilidade, que é de poder atender desde o irmão pequenininho ao mais velho, então a família toda vai na van lá. Mas quando chega, como mora longe, chega cedo. E quando chega, não tem lugar para ficar. E eu estou falando de relatos que me chegaram, né, nessa discussão. Isto é, esta acolhida, e com tantos serviços, e realmente isso é uma coisa maravilhosa, né? Você tem cultura, você tem esporte e tal. Mas não está tendo necessariamente a relação com o território. Então, isso é um outro levantamento que nós estamos fazendo, e pedimos isso, entregamos até o material para esses diretores do CELS, para entender qual é a percepção dos profissionais sobre o território, a população, a intersetorialidade. Isto é, os próprios agentes institucionais, eles são um tanto fechados, né, a essa possibilidade. Então, o que existe e como é que se relaciona entre eles e com a população, né? Acho que são elementos fortes para a gente poder pensar numa outra condição da cidade. Alô? Nem precisa, né? Já que tem. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todos vocês. Agradecer muito aqui ao Daísa, Dirce e Fred, por estarem aqui debatendo com a gente, apresentando esse trabalho. Eu, há um tempinho já encontrei a Daísa e falei, precisamos ter a oportunidade de apresentar esse trabalho que é super importante, já, quer dizer, foi muito importante falar, né, quer dizer, inovador, né, no ponto de vista de introduzir essa dimensão socioterritorial
na análise da cidade e que agora, com a versão de 2010, é muito importante para várias coisas, mas evidentemente eu estou com foco hoje muito na discussão de plano diretor e evidentemente para a discussão do plano diretor é absolutamente importante, né? Até eu vou pedir se você pode nos passar esses dados, até mais do que isso, eu até vou fazer umas questões aqui que eu acho que talvez vocês pudessem contribuir muito, né, num trabalho de qualificação do trabalho do plano diretor, né? Porque de fato nós precisamos fazer com que o plano diretor seja realmente um instrumento que dê diretrizes para as políticas públicas. E para poder dar diretrizes para a política pública, nós temos que ter informação, né? Então, hoje, né, a gente tem um conjunto de ações previstas, né, dentro do plano diretor, mas que elas são muito genéricas. Então, nós temos uma macro área de redução da vulnerabilidade social, né? Bom, tudo bem, a gente viu aí a zona vermelha, né, no plano diretor. Só que isso é muito genérico, né? E a minha pergunta, né, eu vou aqui mais fazer pergunta do que falar, porque eu acho que é interessante aqui a gente poder ter esse diálogo. É poder qualificar isso pelos indicadores, né? Ou seja, qual é a área prioritária para a creche? Qual é a área prioritária para fazer escola? Qual é a área prioritária para fazer, né, hospital, posto de saúde? Né? Porque né, você acabou de falar disso, né, Odaís, quando você falou da questão dos raios de atendimento e um instrumento geral, como é o plano diretor, ele precisa ser um indicador. Em tese, ele deve ser o orientador dos investimentos públicos, do PPA, do orçamento do programa e das políticas setoriais. Então, era muito importante que ele pudesse trazer essa qualificação, que não seja simplesmente uma posição genérica, que acho que os indicadores do mapa de exclusão, eles conseguem identificar qual é a área de maior vulnerabilidade, ou né, a área que exige mais investimento. Agora, investimento no que, aonde? Né? Então, essa é uma primeira questão. Outra questão que eu tenho certeza, mas eu já tinha certeza antes também, daqui só reforçou a minha certeza. Nós, no Plano Diretor de 2002, né, nós definimos 4 macro-áreas na cidade, na zona de estruturação urbana, que era uma de urbanização consolidada, uma de urbanização em consolidação e uma de qualificação, né, urbanização e qualificação. A atual proposta, né, que foi feita pelo Executivo, uma dessas macro-áreas, que é exatamente em consolidação, ela desapareceu. Então, se a gente pegar aqui, eu não sei se tem algum mapa aqui, né, do plano diretor atual, né, mas ele coloca na mesma macro-área esses 22 distritos incluídos e um grande número de distritos que estão numa zona intermediária, né, que eu até estava vendo nesse último mapa que vocês estavam mostrando aqui, né, ali estava muito claro os tons de verde, os tons de amarelo, os tons de vermelho, certo? Para mim fica muito claro esses 3 patamares, né? E eu queria perguntar se é razoável a gente pensar na cidade do ponto de vista das condições de consolidação de urbanização que envolve e aí talvez, não sei se todos os indicadores, como é uma média, né, qual seria o melhor indicador do ponto de vista do que nós estamos tratando no plano diretor, que são, né, variáveis fundamentalmente ligadas à questão físico-territorial, né, onde entra equipamento, porque localização de equipamento está previsto, mas não sei se entra necessariamente índice de criminalidade, não sei se entra necessariamente chefes de família com autonomia. Qual seria, né, o indicador que pudesse, qual seria desses 4 eixos, né? Tem um que é obviamente qualidade de vida e o desenvolvimento humano, acho que são os 2 que mais claramente se relacionam com essa caracterização e divisão um pouco do território, essas grandes macro-áreas, seriam macro-áreas que indicariam
prioridade, porque no fundo nós estamos falando em termos de prioridade, né? E para mim é muito claro que, embora um padrão básico de urbanização a gente possa ter numa área intermediária da cidade, né, o começo da Zona Norte, o começo da Zona Leste, né, me parece muito claro que esse padrão é muito diferente dos 22 distritos incluídos, né, e que talvez nós não possamos trabalhar, né, isso de maneira uniforme, porque nós vamos estar escamoteando uma diferença, né, uma diferença que deveria se refletir em instrumentos, né. Se a gente pegar, por exemplo, a questão do tempo de viagem, que você passou rápido, né, mas não deu para ver, mas o tempo de viagem, que na questão do plano diretor é uma questão absolutamente fundamental, porque dos objetivos do plano diretor é exatamente aproximar o trabalho da moradia para poder reduzir, né, os tempos de deslocamento, as necessidades de mobilidade na cidade. Então, para isso, nós temos que ter políticas específicas propostas, inclusive outorga mais barata para usos não residenciais ou mais barata para usos residenciais, né? Inclusive a questão da redução da população. É claro que se eu tenho regiões que são de inclusão, né? Aí depois é uma outra pergunta, quando você fala assim, não, as regiões de renda mais alta, de inclusão, não tem equipamentos públicos, né? Mas de qualquer maneira, até mesmo a classe média, quando a gente vê uma redução de população, não é só média, e é aquela altíssima, é trialta, né? Trialta, mas vamos ver se nós pegamos esses 22 distritos, tinha 1.900.000 pessoas que moravam nele em 91 e caiu para 1.400.000, 500.000 pessoas deixaram, né, de morar, foram expulsas, usando o termo que normalmente a gente tem utilizado. 500.000 pessoas foram expulsas dos melhores distritos da cidade. Nós podemos dizer isso, quer dizer, nós podemos dizer que são os melhores, mesmo que esses 500.000 eventualmente precisassem de equipamentos públicos, né? Mas vocês estão todos juntos, só eu já vou terminar, porque eu estou aqui levantando algumas questões assim, muito operacionais, importantes, né? Mas é que o trabalho de vocês é muito importante, né? Como uma fonte de referência para poder se definir as estratégias de investimento na cidade, as estratégias de política urbana, as estratégias de política social, as estratégias de enfrentar a questão da mobilidade. E para terminar, eu queria fazer uma pergunta, vendo aqui o Osni, né, que está lá no Moimirim, né, que veio até aqui para assistir essa... né? É que ele já teve uma sessão outra semana, eu já sabia ele. Então ele está, né, mas essa questão do deslocamento para o sul, né, é uma coisa que é a última pergunta que eu queria fazer. Será que isso tem uma relação com as dificuldades que existem na Zona Sul, em particular na zona de mananciais, que é a dificuldade de implantar equipamentos por falta de terreno, pela legislação que não está de acordo com, né, a superocupação daquelas cidades, porque além de muito povoadas, elas são muito densas, que é também um indicador que vocês têm também, né? Então, passou rápido também, é um indicador que, então, isso significa menos cômodos, mais pessoas por cômodo e outros. Então, essa discussão dessa situação, por que a leste melhorou, tá certo? Relativamente a sul, isso tem a ver com as condições urbanas, questões de restrição, não sei se isso dá para a gente, né, mas certamente, né, hoje mesmo nós estamos na Câmara lá, tem um projeto de incentivos fiscais para a Zona Leste, novamente, né, porque já voltou isso em 2003 e tal, depois 2008, voltou, né, e o pessoal da Zona Sul não está querendo votar esse projeto, ele diz assim, tudo, né, quer dizer, por que está privilegiando a Zona Leste e não tem uma política para a Zona Sul? Então tem uma resistência de votação, né, do projeto, né, principalmente na Jacupense, né, por conta de que a Zona Sul se sente excluída e, se a gente vê esses dados, a gente percebe que realmente a Zona Sul teve relativamente uma situação né, que piorou e muito possivelmente isso tem uma relação com as questões urbanas
específicas da região, né, os limites mananciais, as dificuldades de legislação que estão colocadas. Então, queria levantar essas questões aqui para né, a gente poder abrir esse debate. Você quer abrir? Não sei. Não, a gente abre, eu sempre responde esses e depois a gente... Eu acho melhor, assim. Eu estava pensando, quantas a gente abrir agora para as perguntas, aí se só tem inscrição, quem gostaria ainda não tem inscrição nenhuma? Então aí a gente faz, acho que é bom a gente fazer acho que é melhor fazer a rodada de perguntas já, e aí a hora quando voltar para a mesa para as respostas a gente já encerra, porque já são 9h30, e aí o pessoal vai começando a ir embora. Pode ser? Então não pode ter muita pergunta, né? Aqui já colocou várias perguntas. Algumas horas para responder. Mas vamos ver se Bem, tem alguma para crescer. Aí quem mais quer vir? Eu quero. Tá, ela vem aqui. Difícil mesmo colocar a pergunta depois que levantou tudo isso, mas assim, correndo o risco de ser bem simplista no que eu vou colocar. Se ao pensar política específica de assistência social, mapeamento para CRAS e CREAS, né, e pensando inclusive na rede de convênios, se o mapa da exclusão ele consegue trazer, e isso é levado em conta quando a gente pensa na política pública de assistência social, né, nessas particularidades, porque quando a gente vê ali Morumbi, dentro do Morumbi a gente tem o Real Parque, por exemplo, né? E ali na região do Butantã, ela sempre aparece verde, azul, essas cores frias assim, e a gente sabe exatamente das discrepâncias que tem ali. Mas aí é que você precisa olhar de perto, né? Essa parte. Existe um mapa, eu acho que... Esse outro Então, e aí, até pensando na questão da intersetorialidade, como é que a gente consegue criar efetivamente uma política que dialogue com os diversos setores, que é de saúde, educação e assistência social, e que ela faça esse mapeamento de onde é que o equipamento precisa estar. Porque quando a gente fala do CEL, por exemplo, é isso. Inclusive as crianças e adolescentes que são do CEL, porque elas têm que eu não sei